Agradecemos por essa noite, Senhor, nós te agradecemos pela vida dos seus filhos, papai, que possa ser um tempo de aprendizado, Deus. Por isso eu peço, vem sobre as nossas vidas, traz o renovo, fortalece-nos, papai, tira todo o cansaço, tira todo o sono, papai, tira toda a preocupação, Deus, mas que a nossa mente possa estar atenta para absorver tudo aquilo, papai, que será ministrado, papai, tudo aquilo que está na tua palavra, Deus, para que sejamos edificados, Senhor, para que venhamos ser fortalecidos em ti, Deus, para que sejamos, papai, em nome de Jesus, obreiros que saibam manejar a palavra e não tenham do que se envergonhar, papai. Em nome de Jesus, ser com cada um de nós, Senhor. Guarda as nossas vidas, as nossas casas, Senhor, e nos abençoe, papai. Nos abençoe muito, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, né? A gente vai estar estudando agora os Atos dos Apóstolos. Né? A primeira lição vai ser a igreja em Jerusalém, tá? Eu vou estar falando algumas coisas que não estão na apostila, tá? Então, se for interessante, se você quiser anotar. Atos, ele vai compreender um período de 30 anos, tá? Da história. Então, mais ou menos 30 anos vai contar, né, na história, está na apostila. São 2 livros são 2 obras, tá? Que foram divididas pelo mesmo autor. Então, a gente estudou o Evangelho de Lucas, né, na aula retrasada, no módulo retrasado, e eles se completam, tá? Então, é como se fosse um livro em 2 volumes. Né, a introdução do cristianismo ali, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e depois a continuidade da igreja, tá? Então, Atos dos Apóstolos, ele não tinha esse nome, ele foi ter esse nome depois de uns 200 anos, tá? Então, era uma obra que estava ali junta, e eles separaram depois. Se você for ver, conta os Atos dos Apóstolos, tá? Necessariamente 2, né? A gente vê 2 apóstolos se destacando, que é Pedro e Paulo, né? Conta bastante coisas do feito da vida de Pedro e bastante da vida de Paulo, mais de Paulo, por isso que se chama Atos dos Apóstolos, tá? Ela vai juntar, ela é a ponte entre os evangelhos e as epístolas paulinas. Então você consegue entender, você sai do evangelho, você consegue entender o que acontece, para depois você entrar em Romanos, para você depois entrar em Coríntios. Então ela é essa junção, né, do evangelho, dos 4 evangelhos, com as epístolas paulinas, com o restante do Novo Testamento. Ela faz essa ligação, não somente, né, literária, mas geográfica também, porque ela sai de Jerusalém e ela vai para Roma, onde era o domínio político, onde era o império que dominava na época. Então ela consegue fazer essa ligação, porque a gente vai ver a prisão de Paulo. Paulo escreve a maioria de suas cartas na prisão em Roma. Então ela faz essa ligação geográfica também. Então ela sai de Jerusalém e ela vai aqui para Roma, ok? Eu queria contar um pouquinho dos imperadores, né, que reinavam nessa época. O imperador Augusto, né, César Augusto, foi aquele que tem a famosa frase que acredita-se que ele foi morto pelo seu sobrinho enteado, né, ou até tu, Brutus, né? Então foi César Augusto. Então quando Jesus nasceu, era ele que estava imperando, tá? Isso aí, se você quiser anotar só para conhecimento, porque não vai cair na prova, tá? Então ele reinou de 31 a.C. até 14 depois de Cristo, tá? Depois dele reinou no seu lugar Tibério, tá? Que é o famoso imperador. Quando perguntam para Jesus de quem é essa esfinge, era Tibério César, tá? Então dai a César o que é de César, é o famoso denário. Eu estava procurando, existe para comprar, custa R$2.800 no mercado, porque é a moeda famosa, é uma moeda que Jesus pegou e falou, né? Tem moedas mais baratas de depois, anos depois, mas justamente essa, por estar citada na Bíblia, ela custa 1.000 euros de colecionador, né? Estava pesquisando hoje, lá no Mercado Livre tem por 2.800, 3.900, né? Assim. Aí eu comprei uma réplica na Amazon tem uma réplica dela, eu vou trazer na próxima aula, eu mostro, né? Na Amazon é baratinho, mas é réplica, né? Então, é a famosa moeda, e foi justamente esse imperador, Tibério.
Logo depois dele, depois de Jesus, ele ainda estava imperando quando Jesus foi crucificado. Ele reinou foi imperador até ano 37 depois de Cristo, né? Então, Jesus estava ali. Quando Pôncio Pilatos se refere a César, é esse César, tá? César não era o sobrenome, não era o nome, tá? Era o título, tá? Do imperador. Por isso que falava Ave César, né? Daí que vem Ave Maria. Depois entrou Calígula. Calígula foi um meio doido da cabeça, ele reinou pouco, ele era meio jovem, ele foi aquele que colocou e nomeou seu cavalo como cônsul, como senador. Aí ele foi morto pela guarda pretoriana, porque estava demais, né? Aí depois entra Cláudio, que era tio de Calígula, tá? Ele reina do ano 41 até o ano 54. E depois, no ano 54, entra outro imperador famoso, Nero, que é o que taca fogo em Roma, por volta do ano 64, e coloca a culpa nos cristãos. Ele queria fazer isso porque ele queria renovar a cidade, urbanizar a cidade. Olha essa ideia, era outro doido. Então, para facilitar o pessoal conceder, ele pega e taca fogo e fala, então, agora está destruído, tem que reformar. Só que ele coloca a culpa nos cristãos. Isso por volta de 64. Aí depois sobe outro imperador, o Vespasiano, né? Só que ele dá mais autoridade para os seus generais controlar. Tanto que, quando Jerusalém é destruída, é Tito, que era o comandante do exército, que destrói Jerusalém, o templo. Por isso que agora não tem mais templo. Então o templo foi primeiro construído por Salomão, depois veio os babilônios, destruíram, aí depois veio, quando eles voltam no cativeiro, eles começam a reestruturar o templo. Zorobabel, ele reedifica o templo não fica terminado, ele é desgastado pelo tempo. Aí um pouco antes de Cristo nascer, Herodes, né? O rei Herodes, ele pega e ele constrói o templo para cair na graça do povo, para ele ver se conquistava, mas não foi em honra ao Deus de Abraão, não foi nada disso, foi para ele cair na graça do povo. Aí o que acontece? Tito, segundo a lenda, diz ele que não queria que se destruísse o templo. Ele fala para se tomar cuidado, mas os seus soldados, os seus centuriões, por causa de um que motivou Arui, por causa de não terem afinidade com os judeus, com os cristãos, eles mandam destruir o templo. Aí diz que foi um soldado que pegou e lançou a primeira tocha de fogo e pegou, aí foi, destruiu, e foi onde Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, né? Então acontece no império de Vespasiano, e depois Tito assume, né? E aí por volta de Tito, talvez foi quando João morreu, tá? Então são esses imperadores que abrangem a história do evangelho, do nascimento de Cristo, né? Do nascimento de Paulo, da morte dos apóstolos, tá? E da história da destruição, ok? Atos, se quiser tem a cronologia, né? Acredita-se que Paulo nasceu por 5 depois de Cristo, tá? Então no ano 35 depois de Cristo, ele se converte. Então fica guiri-guiri ali, né? Então crê-se que 35, 30 anos. Então talvez na mesma idade que Jesus começou o ministério dele, talvez ele se converteu. Então talvez pode ter se cruzado, entende? Acredita-se que se cruzou. Que ele viveu, com certeza ele já tinha a idade. Então provavelmente ele já tinha visto, andado a Cristo, conhecido a Cristo, né? Porque era a mesma época, era contemporâneo, tá? Aí depois ele começa a viagem à Arábia, onde ele passa tempo lá, onde Deus revela para ele muitas coisas, e depois ele começa o ministério dele com 5 anos para frente, por cerca de 40 anos depois de Cristo, né? Aí ele vai viver, começa a viagem missionária, e a primeira viagem que ele faz é com 47 depois de Cristo, aí depois de 4 anos, no ano 51 ele faz a segunda viagem, e no ano de 55 ele faz a terceira viagem, né? Então onde ele escreve Coríntios, lá em Éfeso. No ano 58 ele vai preso, depois no ano 60 ele fica preso, continua preso, e ele vai ser julgado e executado no ano 68, tá? Antes do templo ser destruído, tá? Um versículo chave do livro de Atos é Atos 1:8.
Atos ele vai fazer a formação da igreja, a propagação da igreja, o evangelho também vai ser espalhado para os gentios, e ele vai contar um pouco da vida e da obra de Paulo, né? Então lá em Atos, vocês sabem, fala assim, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? A partir de agora, o povo de Deus ele não estava mais limitado por fronteiras nacionais e nem por etnias, tá? Então não estava só vinculado aos judeus, ele expandiu. Então a gente vê na história de Atos o evangelho, a família de Cristo, a família de Deus se propagando e não ficando preso só a uma religião, só uma cultura, só uma nacionalidade, só uma etnia. Ela sai para fora, como Jesus mesmo ordenou, né? Não fica só em Jerusalém, mas começa aí nessa sequência, vai até Samaria, depois vai até os confins da terra. Então toda a terra conhecida naquela época foi alcançada pelos apóstolos, tá? Então a gente vê aqui em Atos os cristãos se tornarem uma família de alcance mundial, né? Não eram mais os judeus que acreditavam em Deus, mas não creram em Cristo, mas se tornaram os cristãos, os pequenos cristos, que conheceram a Jesus, reconheceram Ele como Messias, e daí começaram a propagar. Então não ficou aquela coisa, uma panelinha dos judeus ali só em Jerusalém, foi se propagando através do cristianismo, tá? Como eu falei, ela faz uma ligação entre os evangelhos e entre as epístolas apostólicas, tá? Ela também vai fazer a ligação, como eu falei, geográfica entre Jerusalém e Roma. Por quê? Porque ali era o centro político, e a gente vê justamente isso na carta aos Romanos, né? Endereçada à igreja em Roma, tá? A gente vai ver a ascensão de Cristo, tá? Que foi a subida dele aos céus, contada aqui no livro de Atos, naquele primeiro capítulo, tá? Então a gente vê alguns pontos importantes aqui. Quando Jesus está subindo, quando Jesus está falando e prometendo o Espírito Santo, né? Olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aí eles perguntam: vai restaurar o reino de Israel? Então a independência política ainda não tinha saído da cabeça deles. Eles estavam vivendo o reino, Jesus veio pregar o reino vindouro, não estava falando desse reino, várias vezes ele deu testemunho, ele falou que eu vou para lá, onde meu pai está, preparar a morada, e eles ainda não tinham conseguido assimilar isso. Eles ainda estavam preocupados, mas o Senhor vai vir restaurar aqui, vai libertar a gente dos romanos? Eles ainda estavam presos. Então se a gente não tomar cuidado, por isso que a gente depende do Espírito Santo, a gente tem que aprender a depender do Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo, porque até então eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo, então eles estavam com a mentalidade limitada, mas depois que vem o Espírito Santo, eles recebem o poder, eles começam a abrir a mente e a visão, e começam a propagar o Evangelho, né? Então é onde nasce a igreja, tá? A igreja nasceu no dia de Pentecostes, ali na festa de Pentecostes, no 50º dia depois da Páscoa, né? Então a gente falou na aula passada, a respeito no livro passado, acredita-se, alguns historiadores contam 3 dias, Jesus ressuscitou na Páscoa, ele passou 40 dias e acredita-se que pode ter sido uma semana, mas alguns acreditam, ao contar da ressurreição dele, ele andou 40 dias, acredita-se que Pentecostes foi 10 dias depois da ascensão dele, então dá um total de 50 dias, que é o que significa a palavra Pentecostes, relembrando, né? Pentecostes não tem nada a ver com fogo, com poder, tem a ver, vem do grego, 50º, é isso que significa Pentecostes, não é nada espiritual, é o 50º dia depois da Páscoa, é isso, e Jesus escolheu bem esse. Então Jesus ele foi sempre proposital em todas as atitudes dele. Por que ele escolhe o Pentecostes para descer o fogo, para descer o poder de Deus sobre eles? Porque vinham gente de várias nações, 1.600 quilômetros alcançou o Evangelho e as línguas que foram faladas no dia de Pentecoste. Para você ter uma ideia, né? Você pega um ângulo de 1.600 quilômetros ali de Jerusalém e abrange essa área. Foram as línguas alcançadas. Por isso que o povo falou, mas eles, os apóstolos, não tinham contato. Muitos nunca saíram ali de Jerusalém, só andavam ali por Samaria, ao redor, nunca tinham contato com outra língua. Então Deus escolhe propositalmente de Pentecostes, que tem um monte de estrangeiros ali,
para vir com poder e para eles ouvirem falar na sua língua, para mostrar o poder sobrenatural de Deus. Então não foi acaso, não foi à toa que ele veio e derramou o poder nesse dia. Foi porque estavam reunidos ali pessoas de várias regiões, tá? Então ali começou a igreja. No 50º dia, após a ressurreição de Jesus, começou a igreja primitiva, a de pregar o evangelho e o melhor, direcionada pelo Espírito Santo, né? Direcionada e dependente do Espírito Santo, tá? Então foi o início da era do evangelho. Então eles ouviram os apóstolos, os homens da Galiléia, que nunca tinham se afastado da Palestina, falar em suas respectivas línguas maternas. Tá? Então os apóstolos estavam totalmente sob o controle do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou por meio deles em línguas que eles não tinham aprendido, tá? A gente vê isso em Atos. A gente vai ver na primeira pregação de Pedro o cumprimento de profecias. Pedro, ele não deixa também, na primeira pregação dele, deixa bem claro, ele fala acerca da traição de Judas, está lá no versículo 16 e 20, tá? Isso aí está no livro. Depois ele vai falar acerca da profecia da crucificação, no capítulo 3, versículo 18. Depois ele fala da ressurreição, no capítulo 2. Tudo palavras de Pedro proferindo para as pessoas que estavam ali. E ele fala da ascensão de Jesus, que é a subida de Jesus, né? Capítulo 2, versículo 33. E novamente ele fala da vinda do Espírito Santo, a promessa que estava lá em Joel, né? Então isso se concretizou a primeira pregação de Pedro, depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo. Ele testificou dessas profecias. Por quê? Porque queria-se que os judeus realmente crescem em Jesus, tá? Essa aqui é a minha primeira Bíblia. É o sonho de todo crente ter uma Bíblia pentecostal grossa, grande, e vir para a igreja. Paguei acho que uns 10 mil, 12 mil nessa Bíblia na época. Algumas curiosidades do livro de Atos. Atos vai abranger, né, como eu falei, os 30 primeiros anos da história da igreja. Tá? Então, como historiador, como eu falei, não foi à toa que Lucas também escreveu, porque a gente vê que o evangelho mais detalhado é o evangelho de Lucas, né? Ele era um pesquisador, ele tinha paciência de relatar, ele tinha paciência de colocar os detalhes por seu interesse. Então o livro de Atos e de Lucas são ricos por causa desse detalhe de Lucas, tá? Então em Atos, a propagação do evangelho partindo de Jerusalém até Roma, ele menciona pelo menos 32 países. É mencionado no livro de Atos, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas por nome, tá? Não é só o fulano, ciclano, são pessoas que ele menciona, tá? Pessoas com influência, pessoas com diversas funções, funcionários do governo, não é? E a arqueologia, ela confirma tudo isso, tá? Que Atos descreve. Ela vai contar outra característica especial, né? O autor aqui da Bíblia aqui, ele coloca 9, tá? São só curiosidades, tá? Depois você vê no vídeo se você quiser anotar. Ele destaca 9 principais características do livro de Atos. Primeiro, a igreja. Atos vai revelar a origem do poder da igreja, tá? Então foi ali na igreja que ela nasceu. 2, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é mencionada 50 vezes no livro de Atos. Acabou? 15:16. O Espírito Santo vem ser revelado, vem ser proclamado e vem o batismo. A quarta são as mensagens da igreja primitiva. Lucas ele vai relatar, né, os ensinos inspirados de Pedro, de Estevão, de Paulo, Tiago e outros. O ensino, as mensagens da igreja primitiva. Quarta característica se destaca no livro de Atos é a oração, né? A gente vai ver lá no começo, no capítulo 2, eles compartilhavam, tinham comunhão e oravam. Você vê Pedro e João quando vão no templo, né? No capítulo 3, eles estavam indo orar, né? Então a oração é fortalecida, a oração é despertada, né? No livro de Atos. O quinto destaque, sinais, maravilhas e milagres. Você vê que o livro de Atos está cheio de sinais e maravilhas, tá? Então acompanhavam a proclamação do evangelho no poder do Espírito Santo.
Outra característica do livro de Atos, a sexta, a perseguição. Né? A gente vê a igreja começando a ser perseguida. Sétima característica, a ordem, né, da proclamação do alcance judaica e gentia. Então Jesus veio para os judeus, muitos judeus não creram e isso se expandiu aos gentios. Tá? A ordem a ordem judaica gentil. Então a gente vê no livro de Atos o evangelho se expandindo, alcançando os judeus, mas também depois os gentios. Oitava, as mulheres. A gente vai ver menção especial a várias mulheres dedicadas à obra e à igreja do Senhor. Tá? Então, o nono destaque é o triunfo da igreja. Né? A gente não vai ver nenhuma barreira religiosa, cultural, racial, nenhuma oposição, nenhuma perseguição impedindo o avanço do evangelho. Tá? Então o evangelho triunfa no livro de Atos. Ok? Vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Amém? Diz assim, Atos 1, do 1 ao 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram no Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Outro dia, acho que eu falei, não sei se foi no culto ou foi numa aula, acerca de Matias. Você vê o nome de Matias ser citado 3 vezes somente na Bíblia. Porque a gente acredita que ele não era o 12º apóstolo. Né? O apóstolo que Jesus escolheu para substituir Judas viria a ser Paulo. Né? Aquele foi escolhido por Deus. Esse aqui foi escolhido pelos homens. Né? Os homens oraram ali e já de imediato os colocaram. Mas Deus já tinha um plano de completar com Paulo. Ok? Vamos lá para o livro? Então
Então, 30 anos que mudaram o mundo. Tá? Foram 3 décadas que bastaram para, por volta de 33 até 64 depois de Cristo, para que esse novo movimento, o cristianismo, ganhasse força suficiente, credibilidade, ao ponto de se tornar uma das maiores religiões no mundo, transformando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Então, acredita-se que 2 bilhões de pessoas no mundo são cristãs. Então, para 2 bilhões de mundo acreditarem e seguirem a Cristo, então é porque é verdade o que a Bíblia fala, não é uma história da carochinha, é porque tem visto, talvez não na totalidade que Deus queira, mas tem visto um percentual da veracidade do Evangelho. Então, foram em 3 décadas que isso fez assim, e se espalhou. Então, a gente vai ver no livro de Atos, vai ser o relato da história do estabelecimento da igreja, quando a igreja é estabelecida e ela é desenvolvida no Evangelho por todo o mundo. Tá? É o relato do ministério de Cristo, continuado pelos seus servos, mas principalmente direcionados pelo Espírito Santo. Então, antes eles estavam ali aprendendo com Jesus, eles tinham Jesus, mas depois Jesus foi, veio o Espírito Santo, veio o poder para ser testemunha. Então, tem esse propósito. Então, eles aprenderam com Cristo, mas o poder veio com Jesus para pregar o Evangelho. Presta atenção nisso, a gente vai ver lá mais para frente. A única vez que Jesus vai referir, vai tomar toda a autoridade, é para delegar a grande comissão. Quando ele dá e convoca os 70 para ir, quando ele manda os 12 discípulos irem, ele não convoca toda a autoridade, mas quando ele vai estabelecer a grande comissão, ele fala, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Então ele chama e convoca toda a autoridade que ele tem, e ele delega. Por quê? Porque não ia ser fácil. Por quê? Porque ia ser a igreja que ia ser estabelecida. Jesus ainda não tinha estabelecido a igreja. Jesus estava pregando acerca do reino de Deus. Jesus estava pregando as boas novas do reino de Deus. Mas a igreja viva, que somos nós, que é eu e você, que somos o templo, mas a estrutura física foi os apóstolos que começaram a propagar. Foi onde se deu início. Tá? Então presta atenção nisso, a dependência que nós temos que ter, porque foi nessa ocasião que ele pega e ele chama toda a autoridade, delega toda a autoridade, pega tudo para a grande comissão, para ir, ensinar e fazer discípulos, ok? A gente vai ver, pode ir lá na estrutura de visões, tem 28 capítulos. Alguns historiadores, porque o livro de Atos acaba assim, Puf! Ele vem, porque acredita que talvez teria um outro livro, talvez não deu tempo de Lucas escrever, por isso o livro de Atos acaba assim, puf! Parece, aí o pessoal fala que o livro continua, talvez não ia continuar na verdade mesmo, A gente fala que a gente viu os Atos dos Apóstolos hoje, mas o livro de Atos, provavelmente, talvez, Lucas ia escrever uma continuação, tá? Por isso que ele termina desse jeito. Então a gente vai ver aqui, estrutura de visões, lá para frente, pode passar mais um, aí. Então se pode se dividir em 3 partes, do 1 ao 7, a igreja, a inauguração da igreja, Pentecostes, a formação, depois do 8 ao 12, a igreja limitada, o desenvolvimento, a história de Pedro, depois de 13 ao 28, a expansão da igreja e Paulo. Então, aqui no livrinho, na página 6, fala assim, tema do livro, palavras-chave em Atos, ascensão, descida e expansão. É onde a gente vai ver a subida de Jesus aos céus e a ascensão, é onde a gente vai ver a descida do Espírito Santo e é onde a gente vai ver a expansão da igreja, a expansão do evangelho, a expansão do cristianismo, alcançando, como a gente falou, primeiro os judeus e depois os gentios, Então o evangelho se expandiu, o evangelho aumentou, tá? Como a gente falou, o autor é Lucas, ele é pouco, o nome dele é pouco mencionado, cerca de 3 vezes no Novo Testamento. Ele é conhecido como médico amado, Paulo fala isso, e é o único escritor da Bíblia que não era judeu, tá? Ele é o único escritor da Bíblia que não era judeu.
esse livro foi escrito visando apresentar a defesa do cristianismo, tá? Que chama apologia. É você defender o cristianismo, né? Onde tem o estudo apologética, tem a apologia, é a defesa da fé cristã, tá? Então, como o islamismo, outras religiões, o espiritismo não tem a defesa da fé, então quando fala de apologia, já fala apologia cristã, porque é justamente os cristãos que defendem a fé em relação à Bíblia. Tá? Então eles vão tentar mostrar para Roma que não afetava a igreja, não afetava o governo, né? Para Roma, o Império Romano não se preocupar, porque não ia ter uma revolução através do cristianismo. Então esse livro foi escrito com esse intuito, tá? Também, e provavelmente também, se caso viesse a defender Paulo, né? Então a gente vai ver a continuação do propósito de Deus aqui nessa história. A gente vai ver a missão e a mensagem chegando da igreja, né? A gente vai ver o progresso em meio à oposição. A gente vai ver a inclusão dos gentios como povo de Deus, e a gente vai ver a vida e a organização da igreja. Também vemos a manifestação do Espírito Santo, a descida dele no dia do Pentecostes, a manifestação em meio aos gentios. Você vê um monte de gentios sendo batizados. Isso desperta Pedro, porque Pedro tinha um preconceito, né, com a circuncisão, né, e a incircuncisão. Ele achava que só judeu poderia ser, então ele não aceitava. E quando ele vai lá na casa de Cornélio, que ele tem a visão de um monte de animal impuro descendo, ele entende que Deus queria alcançar mais gente. Né? Então, onde ele abre e se desarma para poder proclamar o evangelho aos gentios. Mas o grande pregador, o grande proclamador do evangelho dos gentios é Paulo. Né? Ele foi o apóstolo até dos gentios, conhecido como apóstolo dos gentios. Tá? Então, a gente vai ver a aceitação dos evangelhos, não somente pela palavra, mas através do poder, através do agir do Espírito Santo. Tá? Se puder passar para frente a situação histórica de Atos. Aqui no livrinho fala assim, os propósitos do livro de Atos. Primeiro propósito, informativo e evangelístico. Tá na página 7. Lucas queria informar ao excelentíssimo Teófilo sobre como o evangelho se propagou desde Jerusalém até Roma. Tá? Atos trata principalmente dos atos de Pedro, como eu falei, e de Paulo, mais de Paulo. Propósito apologético. O livro mostra principalmente como o evangelho se estendeu aos não-judeus. Tá? O escritor defende veemente que o cristianismo não é um ramo herético do judaísmo. Tá? Por isso que eles vivem citando Pedro, em várias outras ocasiões, as profecias se cumprindo em Jesus. Tá? As profecias que foram cumpridas, como a gente leu no começo, acerca da ressurreição, acerca de Jesus, de Judas, acerca da crucificação, acerca da descida do Espírito Santo. Então eles faziam isso para nenhum judeu falar, isso é heresia que vocês estão ensinando. Tá? Então o propósito era em defesa da fé cristã. Outro propósito era político, mostrar aos líderes romanos que o cristianismo não deveria ser temido e perseguido como ameaça ou movimento traiçoeiro ao Estado romano. Tá? Pelo contrário, que era digno da proteção romana. Por esse motivo, o livro de Atos vai apresentar bastante oficiais romanos como ordinariamente favoráveis aos movimentos missionários cristãos. A gente vai ver bastante pessoas cedendo ao evangelho, né? Principalmente soldados romanos cedendo ao evangelho por causa disso. Né? Então a gente vai ver essa harmonia. E outro propósito, que alguns estudiosos acreditam que era o objetivo de Lucas usar esse relato dos apóstolos para ser lido como argumento de defesa no julgamento de Paulo. Tá? Então, Atos é como se fosse um diário de bordo de Lucas. Né? Ele escrevia, talvez, não sei se diariamente, olha, a gente fez isso, foi perseguido aqui, tal. Hoje Paulo decidiu fazer a viagem missionária lá para tal lugar, tal. Hoje a gente foi lá e tal, pregou isso, tal, pessoas foram batizadas. Então acreditava-se que era como se um diário de bordo. Tá? Aqui a gente vai ver nos slides 3 vantagens para os primeiros crentes. A paz romana, também conhecido como Pax Romana, que foi conquistada através do imperador Augusto, o primeiro imperador, né, onde ele conseguiu por cerca de 200 anos estabelecer uma paz. Então não se tinha conflitos com Roma. Roma estabeleceu
ali tinha uma paz. Por quê? Porque Roma vinha, dominava e colocava sua força, subjugava aquele país, aquela nação, extorquindo, né, cobrando impostos. Então, pessoal, para que ele ia querer brigar com Roma? Né? Era o maior poderio militar na época, então tinha paz romana a favor da propagação do evangelho, tá? Então a outra vantagem era a língua grega, como a gente aprendeu lá atrás, que seria a língua inglesa hoje. Então se falava facilmente, então se podia se pregar em grego, que era uma língua conhecida para todos, então alcançava todos. Acredita que Jesus falou em grego com Pôncio Pilatos? Porque ele falava em aramaico, falava em hebraico, que era a língua, né, dos judeus ali. Aramaico era mais antigo, mas quando ele foi conversar com Pôncio Pilatos, acredito que ele falou em grego, tá? Porque não tinha nenhuma, eu sou imperador do Japão, você vai conversar com ele, não vai falar português com você, é lógico, ele está dominando um povo, para que eu vou aprender? Não sei se você tem afinidade, quer conhecer, mas não, na época não tinha isso, tá? Então provavelmente o governador Pôncio Pilatos não falava o hebraico, talvez entendesse um pouco alguma coisa igual a gente entende um pouco talvez no Nihongo, quem mora aqui, mas não ao contrário, não do imperador chegar e falar português com a gente, entende? Então provavelmente a conversa que Jesus teve com Pôncio Pilatos foi em grego, né? Que é onde a gente lembra que foi quando a cultura, a visão do império grego era diferente do romano, né? O romano queria enriquecer e queria dominar militarmente. O grego, ele queria fazer uma lavagem de mente, aplicando a sua cultura, aplicando a sua língua, aplicando os seus deuses, fazendo esse envolvimento cultural, né? Então, por isso a língua grega foi tão propagada como o inglês é hoje, tá? Qualquer lugar do mundo quase que você for, tem uma placa em inglês, né? É muito difícil, vai ter na língua natal provavelmente em inglês. Por quê? Porque o inglês é como se fosse o grego hoje. Ok? Tudo bem até aqui? E a outra situação que a gente vê ali, a letra C é judaica, a fé judaica. O que aconteceu? Tinha várias sinagogas na época de Jesus. Tem sinagogas hoje em quase todos os países do mundo. Por quê? Aonde começou as sinagogas? Foi quando foi destruído o templo na primeira vez. Então o templo foi destruído por Nabucodonosor, não tinha mais onde oferecer adoração, então os judeus começaram a construir pequenas sinagogas, onde eles iam à Torá para partilhar da fé, para adorar a Deus, só que não ofereciam sacrifício, porque o sacrifício se oferecia só no templo. Então o que acontece? Então a gente vai lá, é como se fosse uma célula hoje. Então a gente vai se reunir aqui, então era a sinagoga de Higashikaria, era a sinagoga de... Então... já haviam vários locais e pontos-chave que se propagava, que se ensinava a Torá, que é a mesma coisa que Jesus ia ensinar. Eles só não acreditavam que Jesus era o Messias, ali a promessa se cumprida. Mas toda a base bíblica, toda a palavra, o Antigo Testamento, eles estavam ali. Então isso ajudou a se propagar o cristianismo. Né? Porque imagina, você está lá ensinando, olha, a mesma coisa, Jesus ele ressuscitou, a gente viu e ouviu dele, e olha aqui, aí vinha o Espírito Santo, aí vinha poder, vinha milagres, era muito difícil a pessoa resistir a isso, então juntou tudo isso. Então uma das facilidades que teve foi justamente essa, a fé judaica, tá? Para se propagar através dessas sinagogas, tá? Então existiam várias sinagogas que começaram depois que foi destruído o templo, e quando, antes de Jesus vir, quando ainda de Herodes, né, restaurar o templo, estava, e se propagou ainda mais depois da destruição do segundo templo, tá? Então por isso que se espera, quando se fala do terceiro templo, é que teve o templo de Salomão, teve o templo de Herodes, templo de Salomão destruído pelos babilônios, o templo de Herodes destruído pelos romanos, e agora é o terceiro templo, que acredita que quando se for construir o terceiro templo, é onde Jesus está voltando. Por quê? Porque vai ter que vir uma restauração entre os judeus e os muçulmanos. Por quê? Porque aonde era o antigo templo que estava construído, que se acredita que construiu onde Abraão ofereceu Isaac como sacrifício, né, o Monte Moriá, é onde está o templo que foi destruído. Só que hoje não tem mais um templo lá. Hoje tem o Domo da Rocha, que é o templo muçulmano. Olha só o rolo. Então ali é a base, o centro mais importante do mundo para 3 religiões: para os cristãos, para os judeus e para os islâmicos, para os muçulmanos. Imagina o rolo que deve dar isso.
Vamos destruir o domo da rocha. Não. Então, por isso vai precisar de uma intervenção de quem? Do anticristo. Aquele que vai ser o apaziguador. Não, vamos resolver, vamos ser amiguinho aqui, amiguinho ali, pá, tá, autoriza, constrói. Começa o processo da tribulação, né? Então, não sei, viu? Eu sei que vai ser uma pessoa bem querida, bem assaxi. Não dá para saber. Tem gente que acredita que vai vir da Europa, né? Tem gente que fala que é o francês lá, o presidente da França, mas de simpático ele não tem nada. Não, Bolsonaro. Não. Não, as pessoas têm iada dos Estados Unidos. Tem que vir alguém que vai reunir tudo. Vai juntar tudo. Então, não dá para a gente saber, né? Então, as dificuldades, as barreiras que tiveram em Atos os primeiros cristãos. O evangelho era escandaloso para os judeus. E era loucura para os gentios. Agora presta atenção. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha só, ele já puxando aqui, olha. Se é loucura é porque você não está perdido, você quer se perder. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por quê? Porque ele estava pregando a gentios. A igreja em Corinto. E ele pega e continua, fala: porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então era essa dificuldade que eles tinham. Então tinha que conciliar, encontrar temperança para os judeus, mas também chegar e pá nos gentios. Tá? Aí ele fala de novo aqui no capítulo 2: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tá? Onde ele vem rebatendo a sabedoria que vem do helenismo, vem da cultura grega, né? E fala: olha, não é só sabedoria, não é só conhecimento que eu estou falando para vocês, é poder. É poder, tá? É o Espírito Santo agindo. Ok? Então, por isso que eram as barreiras, e a gente vê isso nesses versículos que a gente acabou de ler. Tá? Então, eram as duas barreiras que os cristãos tinham. Era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ok? Né? Se quiser colocar a cronologia... Passa um. Se quiser colocar a cronologia. A gente vai ver aqui, né, a ordem. A gente vai ver a cronologia do ano 30. Tá? Então, ano 30 por quê? Porque foi por volta depois que Jesus foi crucificado, né? Então, Atos do Apóstolo vai consistir por volta do ano 30, 33 ao ano 64, né? Então, era esse imperador, Calígula, o doidinho, é onde Paulo se converte no ano 37, né? Depois entra Cláudio, Herodes Agripa, ele está reinando ali, e a gente vê ali o ministério de Paulo. Aí depois continua. Pode passar para o outro. A gente vai ver Nero, né? E esses eventos ocorrendo. Tá? É onde depois entra lá Vespasiano, que eu falei, que foi quando se destrói o templo. E Tito entra depois dele. Tito foi o general que mandou destruir o templo. Mas segundo alguns, ele não queria que fosse destruído. Tá? Como eu falei, o título de livro do Atos dos Apóstolos está lá na primeira página. Ele não era assim, né? Ele não tinha esse nome. Cerca de 200 anos depois é que eles pegaram e colocaram como Atos dos Apóstolos. Tá? Como eu falei aqui no livro, as palavras-chave vai ser ascensão, descida e expansão.
Acho que fica a dica. A gente já falou quem foi Lucas. Então a gente vai ver aqui na página 10. A igreja em Jerusalém e a comissão dos apóstolos. Tá? Entende-se por comissão o ato de encarregar, também significa encargo e incumbência. Né? Então ele vai ordenar aos 11 homens com os quais mais dividir o seu ministério terreno, que fosse ao mundo inteiro e fizessem discípulos em todas as nações. E ele lhes disse que ensinassem a esses novos discípulos tudo o que haviam aprendido com ele. Mas somente nas nossas próprias forças não poderemos cumprir nossa comissão. Por isso o Senhor nos deu uma capacitação além do natural. Por isso, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Tá? Então a gente vai ver no original, na tradução original, os verbos eles vão estar no gerúndio. Tá? Indo, batizando e ensinando. Tá? Então são essas, está na página 11, são essas as 3 funções indispensáveis de como fazer um discípulo, tá? Que a gente tem ensinado, né? Hoje em dia com dom ministerial, dons ministeriais, né? Tem 5, né? Mestres, pastores, profetas, evangelistas e apóstolos. A minha esposa falou, parece que apareceu um, só que não está na Bíblia, né? Os oportunistas. Porque Jesus veio para salvar o perdido. Você quer seguir a grande comissão? É indo, batizando e ensinando. Né? Então o foco do evangelho é isso. A ordem de Jesus Cristo é essa. Então isso deve ser a nossa disposição. Onde a gente começa isso? Na nossa casa. Os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, ali é a primeira igreja, a gente tem que zelar por ela, a gente tem que ensinar eles, a gente tem que levar eles a batizar, a gente tem que ir até eles. Né? Então, a grande comissão se consiste nesses 3 gerúndios, indo, batizando e ensinando. Então, a gente tem que fazer isso na nossa casa, não depender das pessoas, mas eu sou o pastor da minha casa. Né? Em casa tenho só pastorei 2, a minha esposa e a gatinha, que não é um ser racional, aí tem que ensinar a bichinha. Na sua casa talvez tenha os seus filhos, tenha o cônjuge, então a gente tem que ir até eles. É nossa responsabilidade de ir, batizar e ensinar. Tá? A igreja vai agregar, a igreja vai complementar e vai confirmar aquilo que se ensina em casa. Mas a incumbência de fazer discípulos é particular, é pessoal. Eu tenho que ensinar, né? Às vezes você vê a Marcela postando um vídeo lá, ensinando, fazendo discipulado. É a incumbência dela. Deus não vai cobrar de mim os discípulos dela, entende? É uma coisa que é pessoal, tá? Então, assim, uma vez que esses versículos não são uma grande sugestão, por isso sim a grande comissão. Jesus não está sugerindo, olha, se você quiser, vá. Se você quiser, batize. Se você quiser, ensine. Não. É uma ordem. É um gerúndio. Não tem começo nem fim. É indo, batizando e ensinando. Tá? Como eu falei, é grande em sua autoridade. Tá? A gente vai ver 5 razões aqui da comissão aqui em Mateus. É grande em sua autoridade, como eu falei antes. Das dezenas ou centenas de mandamentos de Jesus, este é o único em que Jesus se veste de toda a autoridade do universo e coloca, tá? Para que a gente possa fazer a obra dele. B, na página 11 aqui, é grande em seu efeito multiplicador. É assim que o reino de Deus pode explodir. Até então havia só um discipulador multiplicando-se em outros, era Jesus Cristo. Mas pouco depois, os discipuladores não eram só mais 11, eram 120 que estavam no cenáculo. Depois só de 120 já não eram mais, mas eram milhares, cerca de 3.000 pessoas que a gente vê na primeira pregação de Pedro. Entende como o evangelho expandiu em Atos? E essa é a visão da igreja, que a gente propague, né? Às vezes a gente não tem noção do que a gente fala, o que pode acontecer, mas uma palavra que a gente semeia, de repente lá na frente, ou lá no céu, a gente vai ver, poxa, aquela palavra um dia se propagou, que levou para outro, não converteu esse, mas converteu o outro. Assim é o evangelho.
Por isso a gente não pode ter medo, receio, porque não é na nossa força, é na força dele. Por isso que a gente não pode ir no nosso poder, mas tem que ir no poder do Espírito Santo. Quando a gente faz isso, a gente testemunha. Quando eu estava falando, acho que outro dia, não sei se está na prova, na pregação, quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, nós damos testemunho. Mas quando se esvazia, nós damos testemunho. Que a gente vai fazer tudo errado. Vai atropelar, vai dar mau testemunho, vai fazer as coisas erradas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem como. O Espírito Santo fica, você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? E a gente pega e volta. E a gente faz o que é correto. E a gente vai tendo experiência para a gente poder dar testemunho. Tá? Então ele foi grande nisso, no seu efeito multiplicador. É grande por sua extensão geográfica. Ela se estende a todas as nações. Várias vezes o próprio Jesus limitou seu ministério, ele só ficou ali em Jerusalém, a seca. Às vezes a gente vê alguns dos apóstolos, até mesmo os apóstolos, limitarem seus ministérios aos judeus, mas aqui ele abre o leque e abraça todo mundo. Aqui é onde pode se cumprir aquilo que João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faz assim no livro de Atos, entende? Então estava só ali nos judeus, mas depois que vem o Espírito Santo, depois que começa a igreja, faz assim, entende? Então o propósito da igreja é a gente nunca se limitar. Então seja orando, seja intercedendo, seja propagando, seja fazendo discípulos, a gente tem que alcançar as outras nações, tá? Então fica claro nas expressões, tanto em, como em, e até os, tá? Então se você for estudar, foi nessa sequência, se propagou em Jerusalém, depois foi a Samaria, depois foi indo alcançando os confins da terra, cada limite. Ele é grande por sua extensão em todos os aspectos da vida. Jesus nos chama aos outros a guardarem tudo o que ele nos ensinou. Presta atenção, isso é sério, forte. Aqui na página 12, na letra D, no finalzinho. No discipulado, o ensino sempre tem por fim a prática. Se a gente ensinar um discípulo e não pôr em prática, não é discipulado. Ou seja, o ensino que não leva à prática não é discipulado. Por isso a gente vê Jesus ensinando, agora vai e faz. Os caras não sabiam, os caras tudo leigo. Estava errando, estava querendo orar para vir fogo e consumir, mas Jesus ensinou e levou à prática. Então a gente nunca pode ter medo de ensinar, você vê muitas crianças ensinando, suas mães ensinando as crianças fazendo bolo. Outro dia minha sobrinha fez um bolo que ela prometeu para o vô dela, a Lulu. Fez um bolo de coração. Diz que o vô chorou até lá no Brasil. Porque diz que ela lembrou a mãe dela, falou: mamãe, eu falei que queria fazer um bolo no aniversário do meu cunhado, queria fazer um bolo para o vovô. Aí ela foi e fez e tal. Mas imagina a paciência que deve ter tido ali. Coloca, mistura, vai, derrubou, vazou, vai, mexe, agora coloca, não coloca a mão que aqui não pode. Ensinar tem que ter paciência, tem que ter amor. E às vezes isso a gente não tem nos últimos dias. É muito corrida, é muito inconstante. O ensino exige paciência. O problema não é a gente ensinar, o problema é a pessoa também não colocar em prática. Por que que hoje a gente tem vários problemas? Porque os homens não foram ensinados a ser homens e as mulheres não foram ensinadas a ser mulher. Eu ouvi. Eu não vou deixar minha filhinha colocar a mão na cozinha, porque senão vai estragar as unhas dela e as mãos dela, porque eu quero que ela seja modelo. Não faz nada dentro de casa. Entende? Se perdeu. Hoje o pai não pega mais o menino, olha, vamos trocar o pneu, olha, vamos lavar o carro, olha, vou lá trocar o óleo do motor. Vai aprender? Não, fica. Entende? Discipulado. Eu sou da época que pegava lá, o meu avô fazia, o meu pai fazia, e ia lá, se ensinava a primeira vez. Era só a primeira vez que colocava minhoca no anzol. Aí depois você tinha que ir lá, cheio de nojo lá, Tentava pegar com alicate e minhoca, não dava certo. Mas é a primeira. Por quê? Porque tem que aprender. Vai lá, filho, você nunca abasteceu, vem cá, vamos colocar lá, coloca a bomba aí, coloca assim que pega, coloca. Entende? Isso é ensinar. Se isso é útil e faz falta quando não se ensina, imagina princípios cristãos. Então, o discipulado sem prática não é discipulado. Quando Jesus falou ensina a guardar, é até aprender. Não ser perfeito, mas aprendeu.
A carência vai levar à necessidade. A falta de alguma coisa vai levar à necessidade. Quantas pessoas aprenderam a cozinhar no Japão porque não tinha mamãezinha para cozinhar? Cansou de comer arroz com um atum. Uma hora cansou. Aí fui aprender a fritar bife assim. Cansou de comer arroz com misoshiro, com umeboshi. Aí teve uma hora que tive que comprar picanha lá e aprender a fazer a fritar. Só que eu fui sem vergonha, porque aí eu pegava e pagava a picanha. Aí o cara fritava, fazia comida e comia. Eu lavava a louça. É assim, a necessidade vai gerar, a falta de algo vai gerar uma necessidade, vai gerar uma experiência. Então, você acha que Jesus ficou aqui por quê? Se vira nos 30. Ele ensinou tudo. Ele ficou um tempo curto, 3 anos. Mas ele ficou o básico para ensinar. Depois vai, olha, tem toda a autoridade. Pegou toda a autoridade. Vocês não vão ficar sozinhos, tem um consolador, tem um ajudador, tem um que vai lembrar. Pronto. E vai. Por isso que a gente não pode cobrar a perfeição de ninguém. Jesus não cobrou. Jesus não cobrou. Aí imagina que loucura. Aí depois ele pega o que está indo na contramão e fala, vem cá, esse aqui vai ser o apóstolo. O pessoal ficou com medo. Se a gente tem medo das pessoas que fazem alguma coisa errada, imagina o medo do discípulo que foi orar por Paulo. Mas Senhor, eu escutei que ele persegue. Não, eu não errei não, vai lá, pode orar por ele. Ele vai sofrer. Entende? É sério. Então se a gente não entender e não ver a Bíblia com clareza, a gente vai fazendo agamamá. Por isso que Deus vai cobrar coisas da gente que às vezes a gente não tem noção. Por isso que a gente tem que se atentar às coisas, aos princípios. Então guarde isso no seu coração. Discipulado, o ensino sempre tem que ter por fim a prática. Não adianta nada a gente fazer um curso de bolo e nunca fazer um bolo. Paga lá 300 mil, fazer sei lá quantos mil lá fazer um curso de bolo no Jasco, mas nunca faz um bolo. Você vê a Andressa Camioca. Ela fez o curso com a irmã da Mônica, você vê os bolos dela. Sugoi. Por quê? A prática. O primeiro ficou bonito daquele jeito? Não. Mas olha só agora. Entende? Então é aquela frase acreditada, a prática leva à perfeição. É a prática, prática, prática. Outra coisa, outra evidência. Ele é grande por sua extensão no tempo. Presta atenção nisso. Não é uma coisa que ficou no passado. Ela se estendeu por todo o tempo, estende-se até a consumação do século, até a volta de Cristo. Tá? Então que a gente possa ter consciência que a grande comissão não foi para a igreja primitiva, mas foi para hoje. Então assim como a grande comissão do indo, batizando e ensinando, não era só no passado, mas é para hoje, então tudo que tinha de acessório dos apóstolos receberam está disponível para as nossas vidas, os dons espirituais, os dons ministeriais, entende? Então, quando alguém ensina que fala, era só para o passado, não. Acompanha o ceto. É o ceto que acompanha. Quando a gente tem ousadia, as coisas acontecem. Quando a gente pisa, o mar vai se abrir. Porque é o Evangelho, é o poder do Espírito Santo. Entende? Então, quando Deus, entenda isso, guarde isso no seu coração. Então, Ele delegou toda a autoridade que Ele tinha nos céus e na terra, e distribuiu e demandou para que pudesse ser proclamado o Evangelho. Fora isso, ele falou, olha, vocês ainda vão receber mais poder ainda, fora a autoridade e o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam minha testemunha. Entende? Então a gente tem tudo nas mãos, para que a gente possa andar e ver os sinais e milagres. Tá? Então a fundação da igreja em Jerusalém, como eu falei, foi na festa de Pentecostes. Que se deu 10 dias depois da ascensão de Jesus. Tá? Como a gente falou, tinha muitas nações ali. E foi o melhor momento propício para que o Espírito Santo derramasse. Por isso que Pedro chega e fala, ninguém está bêbado aqui não. Calma lá. Se fosse outro tempo, falava, não, eu nem entro deles, eu não ando com eles. Não. Ninguém está bêbado aqui não, calma aqui, varões galileus e todo. O que aconteceu aqui é fogo, é o poder do Espírito Santo. Então a gente vai ver no sermão de Pedro, como eu falei, ele citando as profecias se cumprindo, tanto da crucificação, tanto quanto da descida do Espírito Santo, está lá em Joel.
Vai ver da traição de Jesus na página 14, da crucificação, da ressurreição, da ascensão de Jesus, da vinda do Espírito Santo e todos os profetas. Vocês querem ler? Abram lá em Atos, então a gente pode ler rapidamente. Atos. Então vamos lá. Atos 1, 16, 20. Diz assim: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, caindo de cabeça, rompeu-lhe pelo meio, e todos seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, que outro tome o seu encargo. Tá? Então Pedro que está falando essas palavras, né, ele está proferindo a profecia que se cumpriu em Judas. Vamos lá. A crucificação, 3,18, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A ressurreição, 2, 25 a 28, diz assim: porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra, a minha língua exulta além disto. Também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Tá? A ressurreição. A ascensão de Jesus, 2, 33, 35, diz assim: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. A vinda do Espírito Santo, 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Todos os profetas, versículo 3, capítulo 3, do 18 a 24. Fala mais uma vez: mas Deus assim se cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, tá? Então todos os profetas declararam e se cumpriram em Cristo. Portanto, arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo que eles lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falavam depois dele, também anunciaram esses dias. Amém? Então a gente vê aqui Pedro sempre falando acerca das profecias se cumprindo. Para quê? Para testificar quem era Jesus. Amém? E aqui termina a aula. Tá, então depois lá na frente a gente vai estar estudando a descida do Espírito Santo. Amém.
Vamos colocar de pé para a gente poder estar orando, então. Amém, Pai. Nós te agradecemos por esta aula, Deus. Que o teu Santo Espírito ajude a nos relembrar, Deus, cada detalhe, Pai, histórico. Deus, que possa fortalecer a nossa fé em Ti, Deus, gerando a convicção, Pai, de que nós fomos escolhidos por Ti, Papai, gerando a convicção em nossos corações que a mesma comissão, o mesmo desejo, o mesmo poder que estavam sobre aqueles apóstolos, Papai, está sobre as nossas vidas, Papai. Nós temos, Papai, através de Ti, toda a autoridade, o Senhor derramou sobre as nossas vidas, para que possamos ir, ensinar e batizar, Papai, em nome de Jesus, que através das nossas vidas, sinais e prodígios aconteçam, Papai, que através das nossas vidas possamos testemunhar do Teu amor, da Tua salvação, da Tua bondade, do Teu perdão, Papai, em nome de Jesus, Senhor. Assim como Paulo falou, Deus, que não seja somente por sabedoria humana, Deus, com palavras de persuasão, Senhor, mas que seja através do Teu Espírito, Senhor, e da demonstração do Teu poder, Papai, nas nossas vidas e através das nossas vidas, Papai, no nome de Jesus, Senhor. Manifesta os dons que o Senhor já tem entregue a cada um de nós, Papai, que venha a revelação, que venha a profecia, que venha a palavra de sabedoria, Papai, que venha, Deus, dons de milagres, operação de maravilhas, Papai, dons de cura, Deus, dons de revelação, Senhor, dons de falar em outras línguas, interpretação de línguas, Papai, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a sempre mantermos a chama acesa, Papai, que sempre possamos estar buscando ser cheios do Teu Santo Espírito, Papai, para que o diabo não encontre lugar nenhum em nós, Papai. Guarda-nos em Ti, esconde-nos em Ti, Papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. E amém. Que Deus os abençoe.